Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge. Olá, gente, eu sou Stefânia Amaral. E eu sou Rosana Iris. E o Feito por Elas tem a honra de apresentar nosso primeiro spin-off, Fleabag por Elas. Aê! Aê! A gente tá muito empolgada com essa oportunidade de aprofundar nessa série que a gente ama tanto. E vamos lá. Bom, escrita e protagonizada pela Phoebe Waller-Bridge, também criadora da premiada Killing Eve, Fleabag foi exibida entre 2016 e 2019. De forma tragicômica, a série usa situações triviais para mostrar coisas mais profundas e naturaliza tabus ligados ao feminismo, à culpa, à família, religião, ao corpo e até ao amor. Tanto amor próprio quanto amor romântico. Hot Priest disse que ia passar, mas pra mim não passou. E eu acredito que não passou essa adoração pela série pra muita gente também. Até porque, outro dia aí, levou mais 2 Globos de Ouro, em 2020 mesmo. A gente lembra, claro, dos históricos 6 Emmys em 2019. E o próprio Andrew Scott, né, o nosso padre gato, voltou esses dias pro confessionário com a dupla da série Normal People. Não sei se vocês viram isso. Então, voltando um pouquinho para a realidade aqui, eu sou Estê, faço doutorado em linguagens no Cefet, sou mineira, tenho quase 33 anos nas costas. Vocês devem lembrar de mim, talvez, pelo Feito por Elas, que é um podcast que eu, a Isabel Wittmann, a Camila Vieira e a Kel Gomes, a gente discute trabalhos audiovisuais de mulheres e a gente já tem um episódio específico só sobre Fleabag. Mas agora, eu e a Rosana, vou chamar a Rosana e ela acaba com suspense aqui, conta a novidade. Rosana, que também tomou gin tônica no carnaval, que eu sei. Seja bem-vinda! Aê! Oi, gente! Bem, nesse spin-off, eu e a Esté vamos falar de cada um dos 2 episódios da série, um programa. E claro, todos eles vão ser cheios de spoiler. Então assiste a série primeiro e daí vem aqui comentar com a gente. O programa vai ser quinzenalmente e no feed do Feito por Elas. Me apresentando melhor. Meu nome é Rosana Iris, eu já participei do Feito por Elas 3 vezes. E existe uma regra que quando isso rola, a gente é convidada por um podcast spin-off. Capaz. Todo mundo vai querer fazer isso agora, entendeu? Fodeu. Né? Eu tenho quase 33 anos nas costas também, trabalho como redatora, e além disso eu tenho uma newsletter sobre obras de não ficção, documentários, séries, essas coisas. E o link vai estar aí pra quem quiser se inscrever. Então, a minha história com Fleabag, eu vou dar uma de síndrome de underground aqui, mas eu juro pra vocês que é verdade. Eu vi a primeira temporada na época, que em 2016, 17, por aí, porque eu tava procurando essas séries meio curtinhas, inglesas, pra ver. E também porque eu li uma crítica da Emily Nussbaum, que ela escreve pra New Yorker, e eu gosto muito dela, então tudo que ela manda assistir eu assisto. E ela falou sobre a Fleabag. E aqui numa tradução meio literal minha, ela chama a série de Fábula sobre a Existência de uma Mulher. Então eu assisti, amei, mas ficou uma coisa meio na época, né? Acho que, não fez tanto sucesso fora da Inglaterra e tal. E daí, anos depois, eu fiquei sabendo que ia ter também a 2ª temporada, e eu fui muito contra. Porque eu acho que o final da primeira é tão perfeito, assim, pra mim não tinha o que mexer. Eu falei, vai virar mais uma dessas séries que não tem 2ª temporada sem necessidade, sabe? E tanto que eu demorei bastante pra começar a assistir, mesmo quando já tava passando, porque eu tava em negação total. Mas, bem, a Phoebe provou que eu estava completamente errada. Pô, Rosana, before you was cool e assistindo Fleabag, eu não, eu vi ano passado mesmo, né, assim, já tava mó frisson, todo mundo assistindo, eu até demorei um bocado pra ver, foi uma indicação da Isa, perfeita, nossa editora amada, beijo Isa, e a própria Phoebe não ia fazer uma segunda, né, assim, as pessoas pediram muito, insistiram, e ela falava, não, tá encerrado, se a gente olhar a peça original, né, que ela encenava em Londres, o monólogo, a partir do qual ela tirou a ideia, era o arco, né, da primeira temporada todo, tava ali. Eu também percebo isso, assim, a série como uma espécie de conto de fadas moderno, porque essa anti-heroína, ela é órfã de mãe, e tem uma madrasta má. Só isso já é bem um marco. E Phoebe disse que a série não é autobiográfica, apesar dela sempre reforçar isso, que ela é desbocada, pervertida. Mas ela escreve sobre os medos dela, né? Ela às vezes envolve... O pessoal confunde que ela envolveu a família dela. Então essa é sua irmã, tipo a Claire. Não.
Ela escreve sobre medo de perder essas pessoas. Tem algumas situações reais, mas autores criam, né? Não é um relato, um diário, é ficcional. Ela é chamada de Flea, igual o Batista do Red Hot Chili Peppers, pela família dela na vida real, mas não na série. Em momento algum isso aparece, ela não é chamada por ninguém na trama, por nenhum nome, e ela reduz os outros a definições, assim, meio distanciadas, tipo, o roedor do ônibus, o cara do cu, e a Boo, que é a melhor amiga dela, também tem um apelido, né? Um apelido fantasmagórico, eu diria. Eu vejo isso pelo fato dela não ter uma presença real ali. Ela é etérea, ela é mnemônica, né? Ligada à memória da Fleabag. Eu acho que isso de não ter nomes, né? Universaliza. É o pai, a madrasta, o taxista. E conecta também com isso, assim, dela não conseguir estabelecer relações, né? Nem com a família. Mas deixando claro que os personagens são muito bem desenvolvidos e tem um espaço na trama. Tem a relação entre eles é bem construída. Isso também acontece em Crashing, que é outra série que foi escrita e encabeçada pela Phoebe alguns anos antes e que tá na Netflix ainda, eu espero. Sobre isso dos nomes dos personagens, ou a falta deles, qual que é a sua teoria, Rosana? Principalmente no caso do pai e da madrasta, eu acho que é mais óbvio. O que importa aqui é a relação deles com a Fleabag, né? O pai ele não é relevante enquanto personagem per se, ele é relevante enquanto pai da Fleabag. A gente não vê e principalmente não importa pra história, né, as outras facetas dele. A mesma coisa com a madrasta. Eu acho que isso fortalece esse lado meio fábula da série, daquela coisa de criança que vocês conhecem os pais como pai e mãe, não pelo nome deles, né? Tem outro personagem que só aparece na segunda temporada, que também tem um nome e está preso ao seu título, mas eu acho que é por outros motivos e a gente conversa lá mais lá pra frente. Mas eu quero falar da única personagem daquela família que tem nome, por quê? Que é a Claire. Diferente do pai e da madrasta, é muito importante pra história que a gente conheça a Claire como filha, esposa, profissional e todos os lados dela. Não só em relação à Fleabag, né? Não só como irmã da Fleabag. Ela existe como uma personagem completa, por assim dizer. E isso permite que a gente tenha uma maior dimensão da relação das duas. Muito bom, é verdade, assim. Bem, acho. O que me deixa intrigada é que às vezes tem personagem que não é tão importante, alguns mesmo antagonistas, de certa forma, né? Além da Claire, tem o ex dela, que é o Harry, tem o Martin, que é o cunhado, e outros que aparecem em um episódio, tipo a Belinda, e até a boneca inflável, Patrícia, tem nome. Então é uma forma bem curiosa, bem peculiar que esses nomes aparecem ali, né? E eu vou começar a puxar umas situações que acontecem no piloto pra gente ir comentando. Então, a gente é apresentado para essa personagem uma terça-feira, 2h da madruga. Ela já fala com a gente olho no olho, quebrando a quarta parede. Ela vai fazer isso a série inteira. A gente vai discutir aos poucos essa relação dela com a câmera depois. E aqui já começa a aparecer, já vai se delineando uma questão muito importante para a série, que é o corpo. É tipo um leitmotiv, tá em todas as cenas. Não o corpo nu feminino, não tem cenas de nudez, né? Mas, porque a banalização disso justamente incomoda a criadora, né? A Phoebe. É sempre uma iminência de nudez que não acontece de fato, não é mostrado esse corpo nu, mas existe essa intenção ou essa atitude corpo, né, corporal. E ela tá no processo de querer se sentir mais desejada, assim, menos solitária, tem uma ansiedade de agradar, que nós mulheres, querendo ou não, estamos sujeitas em algum nível, né? A gente faz uma série de coisas para ser aceitas, né? Ela cita ali, além de beber vinho, raspar tudo, botar a cita-liga, é lingerie sexy para esperar o cara, né? A gente tem esses dilemas o tempo todo e tantas vezes a gente reprime isso, até por uma questão do feminismo mesmo, né? Mas ela tem essa honestidade. Antes da abertura mesmo, ela já me deixa totalmente chocada. O jeito que ela fala abertamente dessas coisas, com uma naturalidade, ali tomando o cafezinho dela. Isso tudo, eu tenho uma dificuldade grande de falar sobre essas coisas e é uma catarse pra mim assistir isso. E foi engraçado que, abre aspas, será que é gigante? Foi a última frase que um fone de ouvido que eu tinha escutou. Eu juro por Hot Priest que isso é verdade. Ela falou essa frase, eu tava vendo dublado pela terceira vez que eu vi Fleabag, eu cismei de ver dublado. Sei que é uma blasfêmia, um ultraje, mas eu não me arrependo, porque foi uma experiência única, a dublagem é hilária. E aí rolou essa frase, o fone parou de funcionar. Não deu pra ouvir mais depois ali, eu tive que arrumar outro fone, né? Então, acontece essas coisas tecnológicas, assustei o bichinho. Outra transgressão dela
é quando o cara no busão diz que vai tratá-la como uma vadia. E aí a gente pensa, que absurdo, que cafajeste. Mas não, ela fica empolgada, ela fica safadona, olha pra câmera assim, que é exatamente o que ela quer e precisa naquele momento, né? E a Phoebe arrasa nessas expressões faciais. Uma olhadinha, franz a sobrancelha, a gente já entendeu tudo. Ela tá desapontada quando ele fala que tava brincando, né? Nesse episódio ela já é interrompida em vários momentos por caras, né? Tem esse cara do busão, tem o ex-gerente bancário, que quando ela vai ali pedir um empréstimo, o ex dela também interrompe. Nessa sequência que ela chega esbaforida ali pra conseguir um empréstimo pro café, ele até oferece água, mas ele não pega água pra ela. Anotado, viu? E esse é um momento, assim, que o que acontece ali, a gente duvida se ela tem preceitos morais, se ela tem algum escrúpulo, porque ela vai lá sabendo do caso de assédio sexual que ocorreu na empresa, e por estar com calor, ela quase tira a blusa, sem querer, e o cara não acredita nela que foi sem querer, tem medo de dar algum outro BO, e ele obriga ela a se retirar da sala, né? Perdeu. Então, mesmo que não tenha sido intencional, eu acho que aquilo ali é uma espécie de reação dela, assim, a essas interrupções, a essa misoginia, né? Ela tá na dela e é isso. Só que na peça isso não é uma tentativa de empréstimo. Na peça ela tá levando o currículo, né? Uma entrevista de emprego que ela vai fazer. E ela acaba não indo embora, ela fica ali na cadeirinha o tempo todo, a 1 hora da peça, contando a vida pra um cara que era um total desconhecido. Né? Sim, e aqui já é a terceira cena e também a terceira com conotação sexual, né? E eu acho que o principal ponto que fica claro nesse momento é como a Fleabag, e a gente vai ver isso na série inteira, né? Transforma quase toda a interação que ela tem com homens em interações sexuais ou em vias de se tornarem sexuais, né? Reforça muito essa ideia de que essa é a única forma que ela consegue criar algum laço com algum homem, mesmo que profissional, como é o caso aqui do entrevistador, né? É verdade. E falando em profissional, para demonstrar como que o café, os negócios vão bem, entre aspas, né? Tem um flashback, uma cena que tem só um freguês no café e ele não pede nada. Ele carrega na tomada o computador, aí carrega o celular, depois pega o tablet, aí lembra que ele tem um Kindle também. E tudo usando a energia dela e o espaço dela, né? Sim. Isso leva, sei lá, uns 2 minutos. É quase aquela cena de Twin Peaks que tem um senhor passando um pano no chão e a gente fica assistindo e não dá em nada, né? É uma paciência pra cena se desenvolver, né? Esse silêncio que a gente entende que tá um café falido, né? Que quem vai lá não tá dando lucro pra ela. E mesmo sendo uma série curta, ela tem esse tempo, né? Que é frustrante a gente perceber a rotina dela. E falando em flashback, nesse episódio a gente já vai ter 2 da Boo. A gente vai começar a conhecê-la aqui. Primeiro, elas estão numa loja. A Bu já mostra que é uma pessoa sem noção, mas sem maldade. Ele que fala as coisas na hora errada. Inclusive, gente, eu sou muito a Bu. Total, sei como é isso. Depois elas estão no café fechando, né? Depois do expediente, ele tomando um vinhozinho, cantando musiquinhas irônicas feitas por elas. Momentos trocadilho infame da Esther. E ali elas fazem um trato. Fala, olha, nunca vão pedir nada a ninguém, porque as pessoas não nos entendem. Combinado? Sim. E esse pacto que elas fazem, esse trato, orienta as ações da Fleabag, né? A gente entende por que ela tem tanta resistência, reluta tanto em pedir as coisas e aceitar a ajuda dos outros, né? Ela quer se virar da forma dela. E a gente já vê aqui como a Bu, apesar do nome meio fantasmagórico, como você falou, é uma presença física da vida da Fleabag, né? E lembrando que aqui ainda a gente não sabe que ela morreu, isso só é revelado na última cena do episódio. Mas a Bu tá presente mesmo na calcinha que a Fleabag ainda usa e em cada canto do café que elas criaram. Nossa, é muito verdade. Eu amei você falar isso da calcinha dessa forma, porque eu não conseguiria. Eu tenho muitos gatilhos também quando a Bu aparece. E quando a Claire aparece, né, a irmã dela, a primeira aparição, ela já tá toda na defensiva, assim. E ela responde a uma provocação ali escatológica, tipo, não, qual é? Eu tenho 2 diplomas, um marido e um casaco da Burberry. Então, assim, ela já passa aquela ideia de ser uma pessoa... esse é um piloto, então é um episódio de muitas primeiras impressões, né? Depois a gente vai retrabalhando, desconstruindo isso.
Mas a Claire, a gente pode julgar ela, uma pessoa que se importa com status, com grana, com hierarquia, esse papel social de esposa, né? E tem muitas faíscas que as duas trocam, mas apesar disso, ela demonstra que tá preocupada com a irmã, que não tá sabendo, as duas não estão sabendo lidar com esse luto da mãe recente, né? E o pai tá distante, o jeito que ele tem de ajudar, a forma que ele consegue, ele manda elas para essa conferência que é Papo de Mulher. Abrindo as bocas das mulheres desde 1998. Esse slogan é perfeito. Não, esse slogan é puro duplo sentido, né? Assim, irônico, né? E nos créditos eu fui ver quem que é a palestrante, gente. Ninguém menos do que a mãe da Phoebe, Teresa, ou Tree. Mais uma Waller-Bridge que tá trabalhando na série, porque a Isabel, né, que é a irmã real da Phoebe, ela compôs a trilha sonora. Eu acho o máximo, assim, isso, ela colocar as duas participando de uma forma ou de outra. E na peça, eu saquei que era a Tree mesmo, porque a Phoebe faz uma imitação da mãe, né? Oh, honey. Então você vê que a voz é bem parecida dessa senhora. Mas eu achei muito sensato ela não fazer essa imitação aqui, ela não trazer tanto isso. Isso é uma imagem... A mãe dela é mencionada o tempo todo, né? Mas ela não aparece em nenhum flashback. É uma imagem sagrada, tratada com respeito e tem um distanciamento nesse luto, né? Eu achei que foi muito sábio a decisão da Phoebe de não trazer pra série algumas piadas politicamente meio corretas também, passar um pouco do tom ali no teatro, né? Ela teve uma equipe também muito, muito boa, assim, que ela comenta no livro, que ajudou ela nisso, assim, em saber o que ia pra adaptação, né? E no final da palestra ela não quer beber com a irmã, mas ela tá chamando todo mundo pra beber. Passa uma moça ali na hora, ela, vamos sair e tal. Nem conhece. Tem a cena que ela coloca uma desconhecida bêbada no táxi também, né? Que é um ato que a gente fica surpreso com a empatia dela, com a confiança, né? Inusitado nesse momento ali. E no próximo episódio ela vai oferecer bebida até pra gente. Então, tá bebendo todo mundo, só não quer beber com a Claire, enfim. E vai beber também com o roedor. Apesar da repugnância que a gente vê ali, ela vai. E naquele momento ela já tá bem cansada, ela tá quase chorando ali no bar, sem falar nada, que é outro contraste constante, né, dessa coisa da comunicação. Elas acabaram de assistir uma palestra que é pra falar, para as mulheres falarem, né, pra dar voz às mulheres, supostamente, mas ela só fica olhando o cara falar, uns papos aleatórios, nada a ver. Ainda aproveita pra roubar uma grana dele ali quando ele vira as costas, né? E o cara tá inventando desculpa pra não sair com ela, sabe? Não quer ir embora. E ela já perde a paciência, que preguiça e faz. Tipo, qual que é o seu problema, cara? Porque pra ela o negócio dela não é joguinho. Ela quer ir direto ao ponto ou nada feito. Então, eu gosto muito de duas cenas que você citou. A cena com a Claire, do quase abraço, soco, mostra a dificuldade de conexão, né? Eu creio que esse é o tema principal da temporada e pelo qual todos os personagens estão orbitando. Tá todo mundo com essa dificuldade de se conectar com o outro, né? Ao mesmo tempo que nessa mesma cena, tem um momento que a palestrante pergunta quem trocaria 5 anos da sua vida pelo corpo perfeito. E as únicas que levantam a mão são justamente a Claire e a Fleabag, né? Ou seja, mostra também uma semelhança entre as duas, provavelmente maior do que elas mesmas querem assumir, né? E eu gosto muito também da cena da moça bêbada no táxi, que é bem diferente do que rola na peça, né? Que elas pegam o metrô juntas, é uma cena bem maior. Porque essa cena mostra um lado da personagem que a gente não tinha visto até aqui, né? Esse primeiro episódio, eu acho que ele é muito sobre rejeição. Ela rejeita e é rejeitada meio que o tempo todo. E até aqui a imagem que a gente faz dela, aquela mulher que se masturba durante o discurso do Obama, e ela faz sexo, ou tenta fazer sexo com pessoas que ela não particularmente gosta ou mesmo repudia, né? Como é o caso do roedor, né? Aqui você já pode estar achando que ela é egoísta, viciada em sexo, enfim, um monte de coisas ruins, entre aspas, né? E daí nessa cena ela ajuda uma estranha na rua, sem qualquer intenção ou expectativa, mostrando que ela é mais do que essa primeira visão possa parecer. Perfeito, concordo demais. Inclusive aquele discurso do Obama continua muito atual, né? Se a gente prestar atenção no que ele tá falando. Eu também fiquei muito tocada por aquela cena. Sim. E, gente, eu rachei os bicos nessa cena da palestra quando eu revi pela 1000ª vez, que eu fui reparar na reação da plateia, né? Porque, tipo, tá todo mundo ali super conectado, feministas e tal, e apáticos, ninguém quer saber do corpo perfeito. E eles ainda colocaram 2 caras, velho, gêmeos, com roupa igual, sentados nas primeiras fileiras.
E eles reviram os olhos e parece que um é duplo do outro. Cara, é muito genial. Eu rachei os bicos nessa revisão. Sempre tem os homens nessas palestras, né? Impressionante. Não, foi muito, muito bom. Isso não é nem tipo gêmeos sentados um do lado do outro. Eles estão em cadeiras distantes. Então você fala, não, duplicar as pessoas. É um duplo um do outro. É muito bom. E agora, gente, vamos já caminhar para o grande finale. Série curtinha, né? De novo, já são quase 2h da manhã. E ela tá onde? Foi parar na porta da casa do pai dela. E esse é um dos momentos que ela vai lá perturbar a paz dos outros, né? Mais uma vez inconveniente. E é um dos diálogos mais fortes, mais impactantes da série. É o contrário do que seria um alívio cômico. Aqui é o balde de água fria, né? O choque dramático. Você tava rindo, agora a gente vai pra crise de choro. Né? É uma exposição ali, uma explosão de como que ela tá fragilizada e meio bêbada, aquilo do álcool entra, a verdade sai, né? Ela tá questionando se é mesmo feminista e desabafa com o pai, chorando, né? Que dó, gente. Tipo, ela se sente, né? Tá se julgando, né? A gente tá julgando, ela também tá se julgando, né? Como pervertida, egoísta, apática, cínica, depravada. Na peça ela ainda completa, de aparência masculina. E depois disso tudo, desse momento de fragilidade, o pai dela rebate, né? Você puxou isso tudo da sua mãe. E a gente sente engasgada ali, que aquilo é uma porrada pra ela, né? O pai, meio desacordado ali, querendo, sem querer, querendo, ele brinca com a memória da mãe e ele ainda consegue desrespeitar as duas, né? E aqui é exatamente o contrário, né? Nessa piada do pai, usando do humor pra não se conectar com a filha, mostra que a Fleabag, na verdade, é exatamente como ele, né? É verdade, duas conexões que você percebeu ali, né, da Claire também, né? Sim. Na verdade, eles só é parecidos, né? Apesar da distância total. E a gente vai entrando mais nessas dinâmicas familiares, né? Ela acaba subindo a escada mesmo sem ser convidada. E depois, indo embora, a gente fica horrorizado. Porque quando ela conta pro taxista, que ele pergunta se ela tá sozinha no negócio, não. Ela fala em tom de deboche ali, fria. Essa história engraçada, entre aspas, da amiga que se matou por acidente. Então, assim, é uma personagem que a todo momento surpreende a gente, ela é difícil de ler, ela tem muitas camadas, e é uma narradora que a gente já vai sacando aqui que ela não é tão confiável, né? Que ela tem uns segredinhos com a gente, umas coisas que ela ainda vai soltar, né? E essa frase que ela fala com o taxista, que fecha o episódio, é muito simbólica, muito significativa. Ela fala, estou por conta própria. Sim. Né? Ela tem que se virar agora, né? Então, pesados. E retomando aqui o que eu falei no início dessa questão corporal, que está já muito no piloto, é bem marcado na primeira fala da Boo, que ela tá repetindo, odeio meu corpo, odeio meu corpo, odeio meu corpo, né? A primeira cena já tem logo uma transa, ela tá se masturbando e ela é punida pelo ex. Tem uma quase nudez ali, punida pelo gerente de novo, tem uma mulher nua no jornal, no anúncio de empréstimo, tem esse desejo pelo corpo perfeito reprimido pelos outros, né? E o tempo, e o que a gente estaria disposto, o tempo de vida que a gente pode perder por isso, que fica ali claro na palestra, né? Ela tira a blusa para devolver para a irmã, a gente não vê essa cena, mas ela tira. É outro desnudamento. Tem a moça bêbada que quase paga peitinho ali na calçada, e outra vez agora ela vai ameaçar se desnudar pra gente, né? De uma forma literal e uma metáfora também, porque ela abre o casaco, vai ficar de sutiã, tira a escultura dourada da calça, uma peça que vai ter muita importância na trama, e contrapõe ao corpo, assim, ela se compara e mostra pra gente o que ela fez, porque foi tão ágil que a gente não tinha percebido, né? E o papel da escultura na história é muito interessante. E eu convido todo mundo que tá vendo pela primeira vez a prestar atenção como o significado dela muda ao decorrer da série. Uhum. Aqui nesse primeiro momento que a gente conhece ela, a gente pode ver mais como uma expressão de rebeldia da Fleabag, né, roubando a arte da madrasta que ela detesta, e também uma posição de poder, né, que ela quer demarcar como ela não aceita aquela relação e de certa forma ela trabalha pra essa relação não existir mais, né. Uhum. E ela fala, né, poor fucker, tipo, ela despreza aquele objeto, ela pensa assim, nossa, são um par de peitos, né, e aqui, até esse momento seria isso, é um corpo fragmentado, né, e a gente vai citar bastante o roteiro Fleabag The Scriptures, que é a nossa Bíblia Fleabagniana ou Fleabagmaniana, não sei, né, um livro muito massa que tem vários comentários do processo de criação da Phoebe em alguns momentos, e ela chama atenção nessa hora que a escultura é uma mulher sem braços, né, ou seja, ela não tem ação, é apenas os atributos dela que estão contando ali, o sexo dela e não a sexualidade dela que está em jogo. E no livro a Phoebe vai fechar o capítulo desse piloto com esse comentário poético, abre aspas,
2 mulheres, uma real, a outra não. Ambas com a feminilidade inata exposta. Fecha aspas. E é uma coisa que ela não podia falar, assim, olhando nos olhos pra gente, né? Não ficaria natural, coloquial. A madrasta, ao contrário da ideia pejorativa que ela tem daquilo ali, para ela é uma obra de arte valiosa, né? Ela diz que a justificativa é que mulheres não precisam usar força física e sim a feminilidade inata. Aí que tá a provocação da fala final. E isso eu percebo como uma redução bem estereotipada e arcaica do que seria de fatos, né? Que é muito mais do que isso, muito mais possibilidade do que de fato é ser uma mulher, né? E... pausa dramática. Então, gente, a gente tá muito feliz de sermos mulheres modernas, né, não, Rosana? Com certeza. Vamos fazer um brinde imaginário a isso, erguer uma taça de vinho, e por hoje é só, pessoal. Vocês gostaram desse episódio? Conta pra gente, manda feedback lá no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br, nas redes sociais. Os links que a gente comenta aqui vão estar linkados na postagem. Sempre tem uma relação. Tem lá o vídeo novo que eu falei do Hot Priest. Tem um teste da BuzzFeed para saber qual personagem de Fleabag é você, entre outras coisas. O Fleabag por Elas é um podcast feito por elas. No próximo programa, nós vamos falar sobre o episódio 2 da primeira temporada. Siga o Feito por Elas nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, Deezer e no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Stephanie Amaral e Rosana Iris. Produção, edição e arte da capa, Isabel Wittmann. Locução da vinheta, Débora Garcia.